Como está você? Tudo bem? Bom dia, Bom dia. Mauro. Aquele abraço para a Rebeca que saiu e para todos que acompanham o Fórum Café. Estou aqui quase plenamente recuperado da dengue. Você teve dengue? Eu não sabia. Tive dengue, eu tive febre pela primeira vez dia 29 de abril, depois 30 de abril, 1º de maio, depois aquela primeira semana que é a maldição do mosquito, que é terrível. A segunda semana já estava um pouco melhor, mas tive que ir 3, 4 vezes no hospital fazer medição de plaquetas, caíram para 70 mil, mas me recuperei ao longo das últimas semanas, já estou agora bem, obrigado. Genuíno também teve dengue, ficou bem mal, bem mal. Hoje, inclusive, vou encontrar com ele aqui em Brasília, veio para Brasília, mas ficou praticamente 2 semanas fora do ar também. Muito Bom, mal. nós estamos falando de 5 milhões de pessoas. Quando, comparativamente, nesse período do ano passado, 1.600.000 tiveram dengue. Então, estamos falando de outra escala. Mas, felizmente, teremos a vacina brasileira, inclusive, disponível, creio que até o fim do ano. Oxalá. Esperamos que sim. Bom, é o seguinte, senhor, queria conversar, vamos falar sobre o Rio Grande do Sul, mas antes de falar sobre o Rio Grande do Sul, eu queria um olhar macro para o cenário político teu, porque ontem nós tivemos essa votação 7-0 no TSE para inocentar o Moro. Nós provavelmente teremos também uma vitória da extrema-direita, outra vitória da extrema-direita no TSE, com o caso do senador Jorge Seife. O pessoal está comemorando que ontem o José Dirceu venceu uma parada lá na segunda turma do STF, mas eu quero chamar a atenção, foi 3-2, e quem votou contra o José Dirceu foi ninguém menos que Carmen Lúcia e Fux. Me parece, a gente acabou de mostrar uma pesquisa da Quest aqui, dizendo que o humor em relação ao governo Lula na Câmara dos Deputados piorou substancialmente nos últimos meses. Então, me parece, Valério, que a gente tem um cenário de um certo deslocamento do quadro político institucional para a direita, né, nos últimos meses. Aí o que amplifica as dificuldades do governo, né? Você vê a política econômica do governo, que continua sendo uma política econômica contracionista, de perfil neoliberal, mas bastou o Haddad fazer assim que o mercado já foi para cima dele, já foi para o pescoço dele, e ele já vai para a defensiva. Então, me parece que ele está num momento delicado, né, para o governo e para a sociedade brasileira. Eu diria que estamos, digamos, num momento de uma certa incerteza, em que toda análise de conjuntura tem uma métrica, você sabe, depende um pouco do qual é o período que nós estamos analisando. Sempre a análise da conjuntura é uma avaliação de tendências e contratendências. Então, por que há um momento de incerteza? Porque há variáveis indefinidas. E, portanto, é preciso, na análise de conjuntura, delimitar o que se pode conhecer e o que é preciso continuar estudando. Senão, não é muito sério. Eu diria que a principal incerteza é que a catástrofe gaúcha teve um impacto monumental na conjuntura e, portanto, há, em 2024, uma situação política antes da verdadeira hecatombe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e um depois. E os efeitos políticos duradouros do impacto das inundações, dos alagamentos, enfim, de uma destruição devastadora como a que o Rio Grande do Sul conheceu, que é uma catástrofe climática sem precedentes, ainda não estão claros. Por isso, o primeiro elemento é que o fato central da conjuntura, as conclusões são indefinidas. Por quê? Em geral, diante de um desastre deste alcance, mesmo que tenha sido localizado no Rio Grande do Sul e o Brasil seja um país diferente do Uruguai, que é um país unitário, um pequeno país, é um país de dimensões imensas, continentais,
o mais previsível é que há, na consciência de milhões de pessoas, um sentimento de união diante da emergência estabelecida, e isto tende a fortalecer os governos, seja municipal, estadual, nacional. Há uma pressão para que haja unidade-nação, ou seja, para que haja uma confluência de esforços para mitigar os efeitos, as consequências mais dramáticas. E isto leva a uma certa trégua política. A política é a luta pelo poder, e a luta pelo poder não ocorre só em processos eleitorais, ou seja, ainda que metade ou mais da metade, depende da região do país, depende da sociedade, sejam politicamente pouco engajadas, evidentemente a luta política não se resume às campanhas eleitorais, aos processos eleitorais, ela se desenvolve todos os dias e ela envolve uma disputa de posições pelo poder, ou seja, pelo controle do Estado para favorecer interesses e contrariar interesses. Mas prevalece tendencialmente a confluência, a convergência, e nós não sabemos como vai ser a evolução do segundo momento, porque no segundo momento, Mauro, a tendência é a responsabilização. Ou seja, quais são as lições que aprendemos? Quais são os erros que foram cometidos? Quais são os graus de responsabilidade? Portanto, como isto permanece um pouco indefinido, está em disputa, veja, estar em disputa significa que, evidentemente, grãos de verdade começam a surgir. Por exemplo, hoje, um dos principais jornais de São Paulo, a Folha de São Paulo, noticia que a prefeitura tinha sido alertada para uma situação de emergência depois das inundações do ano passado, porque havia bombas, especialmente 2 bombas, que estavam comprometidas e que cumpriam um papel fundamental na drenagem, num caso, numa inundação do Guaíba. Portanto, o Melo está... Só uma questão em relação... Eu sei que você vai evoluir para a questão ali, especificamente do Melo, da situação ali local, mas a extrema-direita não terçou armas, a extrema-direita não baixou a bola na luta política e ideológica, não. Diferentemente do que talvez tenha acontecido ali, né? Eu vi o Pimenta, por exemplo, todo cuidadoso em relação ao Leite e, ao mesmo tempo, aí mais crítico em relação ao prefeito de Porto Alegre, mas a extrema-direita continuou vindo para cima, né? Me parece que a principal dinâmica da luta política e ideológica da primeira etapa das inundações foram as fake news, né, da extrema-direita. Exatamente. Então, eu estava falando que isto é o padrão geral. Por que há indefinição? Há indefinição porque o que aconteceu no Sul foi que, embora o governo federal e o governo estadual, o Leite, tenham apostado na despolitização, ou seja, na desconflitualização do processo nas suas primeiras 4 semanas, não foi assim que agiu a extrema-direita. A extrema-direita ela foi para uma ofensiva monumental. E, veja, teve um posicionamento muito diferente do que ocorreu na Covid, porque dessa vez a extrema-direita se concentrou nos resgates, pela relação que tem com o empresariado. O bolsonarismo é uma corrente poderosíssima no empresariado do Rio Grande do Sul. Ela se concentrou nos resgates, nas ações, digamos, entre aspas, mais militares, colocando barcos, colocando jet skis, colocando um aparato aos quais eles têm acesso e que é imenso e que pode competir, inclusive, com a ação do Estado, e competiu com a ação do Estado no resgate das vidas e, ao mesmo tempo, lançou uma campanha política articulada nacionalmente como um bloco só, alinhada com a Prefeitura de São Paulo para poupar o Melo, e atacando sem piedade, de forma implacável, ininterrupta, o governo federal, em menor medida o Leite, mas focada contra o governo Lula, uma campanha em torno de um slogan, o povo pelo povo, ou seja, desenvolvendo, envenenando, se me permitem, neste horário matinal, a consciência de milhões de pessoas de que se tratava de uma situação de emergência na qual o povo só podia contar com o empresariado.
o povo só podia contar com os donos da riqueza, o povo só podia contar consigo mesmo, ou seja, uma ação de disputa clara de poder e uma instrumentalização de campanha de fake news numa escala, fez o trânsito, né, o movimento, a dimensão do movimento da internet explodir no Rio Grande do Sul com todo tipo de denúncias, das mais absurdas, como não é aquecimento global, é a ira de Deus, até denúncias digamos, de formato claramente da extrema-direita, quer dizer que era fundamentalmente desqualificar qualquer ação do Estado, fosse qual fosse. E é nesse marco que o Rio Grande do Sul ele um pouco estabelece as condições da disputa política. Então, na conjuntura, eu vejo 3 elementos fundamentais para aqueles que nos acompanham. O primeiro elemento é que está confirmado, que era uma hipótese, um ano depois do 8 de janeiro, a resiliência da influência da extrema-direita. Ou seja, a extrema-direita, ela, apesar de tudo que aconteceu no ano passado no Brasil, e fundamentalmente o ano foi determinado por uma tentativa de semi-insurreição fracassada, e depois uma ofensiva dos tribunais superiores de investigação da aventura golpista. Apesar de tudo isto, a resiliência, ou seja, permanece uma influência estruturada na sociedade que atinge, grosso modo, 1/3 da população, porém é a corrente mais dinâmica, ou seja, a extrema-direita, a parcela politicamente ativa da sociedade brasileira, que não é muito elevada no Brasil, é diferente da Argentina, né? Por razões que são muitas e variadas, mas é assim, sejamos lúcidos, ou seja, na Argentina, quando as pessoas nascem, já sabem se as suas famílias têm simpatia pelos radicais ou pelos peronistas. Né? No Uruguai, já sabem se tem simpatia pela Frente Ampla ou pelos blancos e colorados. No Brasil, o máximo que um jovem cresce é numa residência onde há simpatias pelo Corinthians ou pelo Palmeiras, pelo Flamengo ou pelo Vasco, pelo Atlético ou pelo Cruzeiro. Ou seja, a tradição política tem raízes muito menores. Isto posto, a corrente mais dinâmica, que tem mais intensidade e que, portanto, está permanentemente numa ofensiva nos meios das redes digitais, é a extrema-direita, que, evidentemente, é favorecida, cada vez há mais indicadores de que os algoritmos não são neutros e é muito favorecida, portanto, pelo efeito multiplicador da participação intensa. Então, este é um primeiro elemento da realidade. E ficou demonstrado que não se trata somente de um fenômeno artificial, porque nós podemos dizer algo de artificial, muito dinheiro, muitos robôs, favorecimento das redes sociais. Não, Bolsonaro colocou algo próximo a 200 mil pessoas nas ruas em São Paulo, que não é simples, o que é a expressão de um movimento real. E depois, num evento mais local do Rio de Janeiro, colocou de novo algo próximo a 50 mil pessoas nas ruas. Então, nós estamos, em primeiro lugar, no elemento da conjuntura, diante de uma relação política de forças nas quais a iniciativa está nas mãos da extrema-direita, se consolidando como uma força de oposição que se prepara para a luta pelo poder. E, portanto, se articula na direção das eleições municipais para acumular posições para as eleições de 2026. E o país continua fraturado, totalmente fraturado, como foi, a medição que nós podemos ter de referência, que foi o resultado do segundo turno de 2022, Lula Sim. contra Bolsonaro. Isso é um primeiro elemento da conjuntura. O segundo elemento da conjuntura é que há uma pressão muito forte
que, em grande medida, unifica a classe dominante, tanto, digamos, a fração abertamente bolsonarista, como aquela que nós poderíamos desenhar como de alinhamento com uma direita liberal, né? A tentativa fracassada de construção de uma terceira via entre o lulismo e o bolsonarismo, que responde essencialmente aos grupos mais poderosos da fração capitalista paulista. Há uma pressão muito forte para impor, com o pé no governo, com o pé fora do governo, a defesa do arcabouço fiscal, ou seja, aquilo que consensualmente se define como uma estratégia econômica contracionista, ou seja, de contenção do consumo, de contenção do endividamento, de defesa de taxas de juros elevadas. O Brasil continua sempre ali no alto, nas posições mais elevadas do ranking das taxas de juros reais do mundo. Agora uma pressão fortíssima para que a taxa de juros não caia abaixo de 10% ao ano, independente de qual seja a evolução da inflação. E isto parte de uma premissa que é que a dívida pública não pode ir além do número mágico, porque é pensamento mágico, estabelecido como um teto, que seriam os 80% da dívida como proporção do PIB. O objetivo, evidentemente, é atrair capital e investimento estrangeiro, ou seja, há um cálculo, há uma aposta no sentido de que o futuro da economia brasileira repousa essencialmente no investimento estrangeiro. O papel do Estado tem que ser contido, o papel do Estado como investidor, até mesmo como regulador, o que é igualmente grave, e, portanto, a perspectiva de que o Brasil poderia ser beneficiado se, à escala mundial, se abre uma etapa de crescimento econômico, ainda que controle inflacionário, impulsionado pelas inovações tecnológicas. Os novos... Que é a concepção comum, para citar pessoas que representam segmentos, de Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto, né? Eles comungam na mesma ideia. Exatamente. A mesma... E isto digamos, são os alicerces da estratégia da Frente Ampla. Portanto, a governabilidade ela se apoia numa negociação permanente com o Centrão no Congresso, mas também numa negociação permanente com o grande capital. E, fundamentalmente, volto apostando que vai haver recuperação da economia mundial, que a inteligência artificial, que os microprocessadores, que os investimentos necessários para a substituição dos derivados do petróleo serão capazes de abrir uma etapa de crescimento contínuo, ininterrupto. Também é a ideia de que um crescimento que vai muito além de 2% reduz o desemprego a um tal patamar que acaba tendo um impacto na relação mais estrutural das forças sociais. Ou seja, você sabe, sempre que o desemprego no Brasil cai abaixo de 5,4%, há uma pressão enorme para a elevação dos salários. No Brasil, a classe trabalhadora é um gigante proletário. Nós estamos falando hoje já de 38 milhões de carteiras assinadas, 14 milhões de funcionários públicos, 10 milhões de trabalhadores na informalidade com patrão, mas sem contrato. Então, o gigantismo da classe trabalhadora, que é indissociável do grau de empregabilidade. Se a atividade econômica acelera acima de 2%, a classe trabalhadora ganha mais confiança e, portanto, o conflito social tende a aumentar. Então, é também parte de uma estratégia de contenção da classe trabalhadora manter o desemprego. O desemprego, o Exército Industrial de Reserva, cumpre um papel de contenção do impulso de reivindicação dos trabalhadores, que a vida deve e pode melhorar aqui e agora.
Então, este é um segundo elemento, há uma forte pressão para que o governo Lula puxe o freio de mão, mesmo diante dos impactos catastróficos do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que, evidentemente, impõe medidas de emergência para a reconstrução diante da destruição. Isso envolve o Estado. O Estado tem que cumprir um papel indutor-chave, tem que haver grandes investimentos. E em curto prazo, trata-se de construir novas cidades. Não, e interessante, né, Valério, que a mesma burguesia e capital financeiro, desculpa, que toparam mandar para o espaço a questão, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui, mandar para o espaço o tema fiscal durante a pandemia da Covid, não topam fazer a mesma coisa agora diante do desastre de Porto Alegre, que é apenas o prenúncio de outros desastres que vão acontecer no país, né? Exatamente, não topam. Ou seja, não querem, de maneira alguma, permitir que o governo Lula tenha amplie a sua capacidade de endividamento para ter maior força econômica diante da iniciativa de investimento que é chave para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Há um terceiro elemento, entretanto, na conjuntura que nós não poderíamos desconsiderar, né? Nós temos o Rio Grande do Sul e a incerteza de quem vai sair vencedor e vencido na disputa e a resiliência da extrema-direita. Nós temos a pressão capitalista para manter a âncora fiscal, custe o que custar, mas há um terceiro elemento. Não existe só a classe dominante e a extrema-direita no Brasil. O Brasil tem uma das esquerdas mais poderosas do mundo. Eu sei que isto não é muito animador, porque nós sabemos as dificuldades da esquerda brasileira. Então, se você convida um marxista para fazer análise de conjuntura, ele diz, olha, só para a gente ter sentido as proporções, a esquerda brasileira é uma das mais poderosas do mundo, aqueles que nos estão ouvindo vão se perguntar, então Deus nos acuda, como é que está lá fora, porque nós sabemos das dificuldades da esquerda brasileira. Sim, mas é tudo, nós temos que ter sentido das proporções, é tudo uma questão de escala. E o terceiro elemento da conjuntura infelizmente, o fato de que nós continuamos numa situação defensiva, ou seja, o humor, a disposição de luta na classe trabalhadora continua muito pequeno. Tem ocorrido mobilizações, veja, evidentemente nós não estamos nos anos Bolsonaro, quando, pela medida disponível, que é o quadro de acompanhamento do número de greves, de horas de trabalho, que através da luta social foram perdidas. Nós não estamos nos anos Bolsonaro, que foram absolutamente dramáticos. Foi um momento de estrangulamento da classe trabalhadora, em que se impôs um medo real diante do que era a disposição impiedosa do governo de fazer os trabalhadores pagarem. Mas a luta social está num quadro defensivo. Nós vimos, foi desolador o 1º de maio em todo o país. Evidentemente eu não sou a favor daqueles que dramatizam demais a realidade, porque, por razões que nós já conversamos em outras oportunidades, eu tenho imensa confiança na classe trabalhadora brasileira e acho que é um dos proletariados mais prometedores quando pensamos a realidade da América Latina, para não falar do cenário internacional, mas ainda assim é preciso dizer que se mantém uma situação de refluxo, ou seja, ainda que
tenha mudado a situação política no médio prazo. Lula venceu o Bolsonaro, isto foi decisivo, tudo seria completamente diferente se Lula não tivesse derrotado, ainda que pela margem tão estreita que foi Bolsonaro. Permanece uma situação reacionária, permanecemos numa situação defensiva, a confiança dos trabalhadores, os setores mesmo mais organizados em si mesmos é baixa, e há um deslocamento que permanece também da maioria das camadas médias, de pequenos proprietários, inclusive de assalariados com um pouco mais de instrução, para posições mais conservadoras, e isso estabelece limites, ou seja, campanhas que poderiam sacudir o país, campanhas como imposto sobre as grandes fortunas, justiça social, evidentemente tem não só uma audiência pequena, como, ao contrário, o que nós vemos ofensiva dos governos bolsonaristas. Tarcísio acabou de aprovar ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto das escolas cívico-militares. Ou seja, nós vemos uma situação na qual é muito claro que a extrema-direita tem um comando central, tem iniciativa, tem campanha, tem estratégia, tem tática. O Rio Grande do Sul é um exemplo, alinhados incondicionalmente com a prefeitura do Melo, fake news, bombardeio implacável, ininterrupto contra o governo federal, transferindo para Lula a responsabilidade pela catástrofe. E quando a gente olha do nosso lado, cadê o comando? Quando nós olhamos para o nosso lado, onde é que está o centro político? Qual é a campanha? Qual é a iniciativa? E veja, inverter a relação de forças não é possível se os trabalhadores não encontram um ponto de apoio. Tem que haver um ponto de apoio. Então, nós tivemos, por exemplo, o plebiscito e a campanha contra a privatização da Sabesp. Mas foi construído pelos sindicatos metroviários, pelo sindicato da Sabesp, Veja, qual é o ponto de apoio? Nem as prefeituras aqui da região metropolitana de São Paulo, que são lideradas pelo PT, foram um ponto de apoio. Nem vou falar do governo federal, que silenciou em torno da privatização da Sabesp, que é a maior do mundo em 2024. Qual é a maior privatização do mundo, Mauro? Em 2024? E a gente registrou aqui já mais de uma vez. Enquanto isso, o governo petista lá do Piauí está privatizando a AGPISA, que é a Sabesp deles lá. Então, você compreende como aqui nós estamos diante de um problema de comando? Digamos, é uma situação um pouco esquizofrênica, porque o PT em São Paulo está na campanha contra a privatização da Sabesp, mas no Piauí é o governo liderado pelo PT que faz a iniciativa da privatização. É uma esquizofrenia política, não é que não há comando. É uma situação, é uma anomalia, é quase uma aberração, porque, evidentemente, o quietismo virou uma segunda natureza. O governo é de frente ampla, uma escolha política da qual eu discordo, que já conversamos muito tempo, porque você me deu oportunidade na época para falar até contra a indicação de Geraldo Alckmin para a condição de vice, mas disto não necessariamente decorreria que, estabelecida a aliança que dá sustentação ao governo, o PT deixaria de existir como um partido que fala para a classe trabalhadora. Quer dizer, o PT existe como um centro administrativo que estabelece relações da bancada federal com o governo federal. Mas veja, os instrumentos de luta, os partidos, as centrais, as associações, os movimentos, eles são construídos para ocupar um papel, e o seu papel central é fortalecer a luta social dos explorados e oprimidos pelos seus interesses e pelas suas reivindicações. Esse é o sentido da existência destas organizações. E o que nós temos é uma enorme dificuldade de comando. Evidentemente, por baixo, há incontáveis sindicatos, associações e movimentos que lutam, mas lutam na escuridão, ou seja, e lutam na dispersão. Portanto, este impulso
de rebeldia acaba ficando... se esgota em si próprio, digamos, tem um alcance muito limitado. Então, o terceiro elemento da conjuntura é a crise da esquerda, que é a crise dos partidos de esquerda e dos movimentos na relação com o governo Lula. Eu receio que o que no passado, não sei se os mais jovens conhecem a expressão, no passado a gente dizia que havia uma esquerda chapa branca, era uma metáfora, porque no passado os carros oficiais, as placas dos carros tinham uma cor diferente dos carros das pessoas comuns. As autoridades tinham nos seus carros uma chapa branca. Enfim, isto é um pouco enigmático hoje em dia. Mas isso levou a que houvesse uma metáfora no passado que surge, digamos, da ironia popular, que era falarmos da esquerda chapa branca, ou seja, a esquerda que estava de tal maneira fascinada com as novas posições de poder que tinha alcançado, elegeu vereadores, elegeu prefeitos, chegou a governos estaduais. Nós tivemos, vamos dizer as coisas como são, uma enorme paciência, tivemos que esperar 20 anos. 20 anos não são 20 meses, Mauro. Para a eleição do Lula, exigiu uma enorme paciência histórica, mas a verdade é que existia esta ideia da esquerda chapa branca, a esquerda que se acomoda, a esquerda que vira a esquerda do palácio, a esquerda que vira, no fundo, um adorno dentro da estabilidade do regime de dominação burguesa. Há o perigo de uma esquerda chapa branca no Brasil, como é evidente, ou seja, há uma incompreensão, por exemplo, do significado da greve da educação federal. Uma parte da esquerda está em campanha para diabolizar a greve, que agora se aproxima do fim. Houve negociações, algumas conquistas parciais, tudo sugere que nós estamos na última semana, mas isso não impediu que nós tenhamos assistido, eu digo com muita tristeza, uma polêmica visceral, áspera, duríssima, de setores da esquerda mais ligados ao aparato do PT, insultando os sindicalistas e muitas vezes colegas de trabalho, que simplesmente estavam dizendo, mas vocês não podem ignorar que houve uma mudança de qualidade no nosso estatuto na sociedade, ou seja, os anos Bolsonaro e Temer produziram uma desvalorização salarial que destruiu 1/3 do nosso salário. E veja, isso sem falar as perdas que, infelizmente, também tinham sido acumuladas anteriormente. Então, é diante disso que surge a greve dos técnicos administrativos das universidades, que são os mais penalizados. Você sabe, o salário inicial de um técnico administrativo de ensino médio é inferior a 2 salários mínimos. Inferior Já tem professores e professoras aqui dizendo que não tem nada de fim de greve, não, que a greve vai continuar. Por sinal, daqui a pouquinho vai chegar aqui a professora Marta Werneck, da UFRJ, para falar exatamente dessa confrontação a que você se referiu. E ontem, a UFRJ, Federal Rural do Rio de Janeiro, entrou em greve, aderiu à greve. Interessante. Então, me perdoe, eu estou falando, talvez, de forma imprópria. Eu não acompanho os detalhes da greve. Realmente não sei qual é a dinâmica. Está em assembleias, né? As assembleias decidirão o destino da greve, qual é o momento da tática mais apropriado. Mas, de qualquer forma, o tema não era este. Eu peço desculpas. Patrícia e todos aqueles que estão me corrigindo têm razão. Não é. Não sei do que estou falando. Isto ocorre com mais frequência, segundo a minha filha. Eu devia falar menos. Mas já pedi desculpa. O tema não era esse, eu creio que vocês compreenderam, né? O tema era a legitimidade da greve. Eu estava defendendo a legitimidade da greve. Então, é deste contexto que a conjuntura tem elementos de incerteza e indefinição, e eu receio que nós não estamos bem localizados, enquanto esquerda de conjunto, moderada e radical, para as eleições municipais deste ano. Eu encaro o processo eleitoral neste momento com serenidade, porque tudo está para ser disputa, mas sem nenhum tipo de otimismo, nenhum tipo de
de autoilusão, digamos, né, Mauro? Sim, queria encerrar exatamente falando disso. Eleição municipal, queria que você examinasse um cenário de momento em duas capitais cruciais para a luta política local, estadual e até nacional. São Paulo, evidente, e Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Veja, as eleições no Brasil são três processos simultâneos. Você tem a eleição nas cidades-chaves, e as cidades-chaves no Brasil são 10. Você tem a eleição depois em todas as outras 17 capitais e em todas as cidades com 200 mil ou mais eleitores, e, portanto, vão ter segundo turno. E depois você tem o terceiro tipo de processo eleitoral, que é nas cidades pequenas. São 3 processos. Nas cidades fundamentais, o quadro é que, no Rio de Janeiro, a disputa tenderá a ser polarizada entre o centrão alinhado com o PAS e a extrema-direita, embora o PSOL corajosamente apresente a candidatura de Tarcísio, que é meu amigo, meu camarada, alinhado com a corrente interna que eu defendo dentro do PSOL. Em Belo Horizonte, tudo sugere que vai ser uma disputa também entre a direita e a extrema-direita, infelizmente com enorme dispersão da esquerda, totalmente desnecessária diante da gravidade da situação que há em Minas Gerais, mas é assim, é uma tristeza. Em Salvador, o PT decidiu apoiar o MDB, né, o vice-governador de Jerônimo, portanto, é centrão contra extrema-direita, contra a ACM Neto. E, portanto, a rigor, as duas disputas onde a esquerda, no sentido amplo, mas ao mesmo tempo restrito, porque eu não considero que o PSB seja um partido de esquerda, por nenhum critério, portanto, não estou incorporando o provável favoritismo João Campos no Recife nesta análise, é São Paulo e Porto Alegre. Em São Paulo, porque Bolsonaro foi derrotado na cidade, em São Paulo, porque é de longe a cidade onde o movimento dos trabalhadores, dos explorados e oprimidos tem raízes, implantação, história mais duradoura. E em Porto Alegre, embora seja extremo sul do país, porque também na cidade de Porto Alegre Lula foi vitorioso e porque há uma nova conjuntura no Rio Grande do Sul diante do impacto da hecatombe dos alagamentos. Bom, São Paulo, evidentemente estas duas eleições estão ainda indefinidas, mas há duas oportunidades. E veja, são as eleições decisivas, são a mãe de todas as batalhas. São Paulo se agiganta, evidentemente, porque, em grande medida, o futuro da esquerda se constrói agora nesta campanha eleitoral de 2024. Não é nenhuma dramatização, é pelo lugar que São Paulo ocupa no país. Eu não quero ofender o resto do país, né? O Brasil não é a Argentina, em que a cidade de Buenos Aires ocupa esse papel central. Nós temos, digamos, uma peculiaridade histórica, que é a existência de duas grandes cidades, duas grandes cidades, um pouco como era a Rússia, Moscou, Petrogrado, né? Mas diferente da França, em que Paris, evidentemente, se impõe, Marsella ocupa um lugar colateral. São duas grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Brasília é uma capital fundamentalmente administrativa, não está no centro da luta do poder. A questão central é a Batalha Paulista. Na Batalha Paulista, dois elementos são fundamentais. Primeiro, não há uma só fração da burguesia que tenha se afastado da candidatura Nunes. Ou seja, há uma unidade burguesa em torno da candidatura Nunes, o que é quase uma anomalia, porque o Nunes não era senão um vereador marginal que foi alçado à condição de prefeito por um acidente da história, um acidente da vida. Um pouco como o Sarney virou presidente depois da campanha das diretas. Uma aberração, uma anomalia, um acidente da história. O Nunes é prefeito por um acidente. Ou seja, o Bruno Covas tinha uma doença terminal, mas o ritmo da evolução da doença foi muito mais acelerado do que estava previsto. Então, há uma anomalia que é que
primeiro elemento, Mauro, todas as frações burguesas estão alinhadas com o Nunes. Não há uma dissidência. Pega os setores fundamentais, capital financeiro, não há um infeliz de um investidor que diga eu não posso apoiar o Nunes, vou tentar negociar com o Boulos. Não há um. Saúde privada, educação privada, comércio, transporte. Não há um infeliz nas classes dominantes que diga eu quero ir negociar com o Boulos. Não é porque a campanha do Boulos esteja fazendo um discurso anticapitalista que não está. A campanha do Boulos está fazendo uma pré-campanha de... Acho que deu uma congelada no Valério. Ou será que fui eu? Tentando abrir um diálogo. Voltou? Oscilamos os dois. Mas nós caímos em pé, porque a gente tem a coluna ereta. Oscilamos, mas não caímos. Muito bem, então você tem uma situação em que a burguesia, a classe dominante, as suas frações, com os bolsonaristas apoiando, quer dizer, quando o Bolsonaro dizendo para o Salles, aqui em São Paulo não tem brincadeira, Salles, você não vai ser pré-candidato a nada. Então, o bolsonarismo, baixando o centralismo implacável de apoio ao Nunes, não tem uma dissidência burguesa, estão todos unidos, ou seja, Boulos é o inimigo número 1 da classe dominante no país. Claro que o Boulos está fazendo um movimento da ginga brasileira, ele está se movimentando, né? Eu fiz este movimento absurdo na cadeira, tentando simular o que seria uma ginga brasileira. Que momento trágico. Mas, enfim, este é o primeiro elemento da E a Tabata, você acha que a Tabata é positiva, a presença da Tabata para o Boulos, por esta possibilidade, já que o Boulos não consegue a Tabata rachar um pouco a burguesia, ou ela pode prejudicar a candidatura do Boulos? Eu creio que ela prejudica a candidatura do Boulos. Eu creio que é uma aventura política, é completamente desproporcional a iniciativa da Tabata, e creio que digamos, a operação do PSB, do França, né? Porque o Alckmin acompanha, mas a iniciativa política é do França. Aqui nós temos quer dizer, o França se revela diante de nós. Veja, a burguesia brasileira... Mas, Valério, só para terminar, nós vamos com a Marta na sequência, mas é assim, me parece também indicativa da crise da frente que era ampla na eleição e virou frente amplíssima no governo, que é assim, o Lula vem e diz assim, a eleição em São Paulo, mais do que uma eleição entre o Boulos, estou usando a entonação do Valério, tá? Mais do que uma eleição entre o Boulos e o Nunes, é uma disputa entre eu e o Bolsonaro. O Lula disse isso. E depois do Lula dizer isso, e ele está dizendo o seguinte, ordem unida ao redor do Boulos. Se é entre eu e Bolsonaro, galera, ordem unida. Aí vai lá o Alckmin e o França e não acatam a ordem unida do Lula e vão fazer uma campanha, uma candidatura paralela. Achei o sinal dessa situação meio de crise na frente amplíssima. Claro, e óbvio, isto prepara a disputa para 2026. Este é um primeiro elemento. O segundo elemento, queria falar umas palavras sobre Porto Alegre. Porto Alegre abriu-se uma oportunidade. Veja, a candidatura do PT em Porto Alegre, embora o Lula tenha vencido em 2022, estava em condições muito difíceis, muito, digamos, veja, de tal maneira difíceis que eu queria elogiar publicamente os camaradas do Rio Grande do Sul, porque o PSOL desta vez teve a lucidez de compreendendo a gravidade do que está em disputa. Apoiava a candidatura do PT desde o primeiro turno, como fizemos com o Lula em 2022, mas você sabe, foi uma luta dificílima. Quer dizer, o pessoal só apoiou Lula porque a corrente que eu ajudei a articular rompeu o PSTU e levou e constitui 10, 15% do PSOL e deu a maioria para o apoio a Lula. Senão não teria. Né? Na reunião do dia da Conferência Nacional do PSOL, quando o Lula se apresentou, ele me perguntou, e Valério, o que você faz aqui no PSOL? Eu disse, olha, eu sou um discreto consultor, mas são os meus camaradas que garantiram os 56% dos votos que permitiram
que o PSOL não apresente candidato, porque sem os trotskistas do bem, Lula, o PSOL ia lançar um candidato no primeiro turno, que ia polemizar com você e com o Bolsonaro. Ia polemizar mais com o Bolsonaro, mas ia polemizar com você e fazer publicamente em 2022 o balanço dos 13 anos do governo do PT. E veja, não é que não há nenhuma ilegitimidade disso, porque, evidentemente, a gente não pode compreender a força do neofascismo sem compreendermos os limites do que foram os governos de colaboração de classe durante 13 anos do governo do PT, mas era errado taticamente. Então, agora em Porto Alegre, nós temos uma situação em que se abre uma oportunidade, mas oportunidades se abrem, oportunidades se perdem. E veja, o PT do Rio Grande do Sul, nas primeiras 3 semanas, aderiu ao discurso união e reconstrução, paz e amor, diante de uma tragédia sem paralelo, incomparável. Portanto, hoje já são quase 170 mortos, não precisavam ter morrido 170 pessoas. Nós estamos falando de mais de 80 mil desabrigados, não precisava haver 80 mil desabrigados, nós estamos falando de 700, 800 mil desalojados, não precisava ter acontecido tudo isso. Podia ter sido tudo numa escala muito menor, e há responsabilidades. O que aconteceu no Rio Grande do Sul tem um paralelo evidente com a Covid. O Bolsonaro não causou a Covid. Gente, não foi um laboratório do bolsonarismo na zona norte de São Paulo, clandestino, que inventou o vírus da Covid. Não foi, garanto a vocês. Mas, em vez de 700 mil, podia ter morrido 400 mil pessoas, podia ter salvado 300 mil. Em Porto Alegre, a mesma coisa. Não foi o Leite mais o Melo que inventaram a chuva sobre Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Mas do que eles, a incúria, e não apenas a incúria, né? O projeto político empresarial fez isso, né? Elevou pelo menos 1/3 o número de mortos e desabrigados. São escolhas políticas. O Leite estava abraçado com uma estratégia de expansão da exploração do carvão a céu aberto no Rio Grande do Sul, porque eu não sei se vocês acompanham, o Rio Grande do Sul tem as maiores reservas de carvão do Brasil. Derrubada do Morro da Mauá. Exato, quer dizer, nós estamos falando de uma estratégia política negacionista do aquecimento global, é tudo blá, 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 eu respeito boa ciência, agora Leite, Melo, tá entendendo? Eu respeito a ciência, eu amo a ciência, eu amo a universidade. Nós estamos falando de charlatões, porque os negócios vêm na frente. E, evidentemente, abre-se uma oportunidade para a candidatura de esquerda, mas ela tem que ser aproveitada, ou seja, tem que haver instinto de poder. Queria desenvolver, por último, eu sei que o tempo esgotou, uma frase. Mauro, a esquerda sem instinto de poder é uma esquerda desdentada, é uma esquerda impotente. É uma esquerda que sonâmbula. É uma esquerda que está em estado hipnótico, alterado. A esquerda, ela representa a transformação da sociedade. Nós somos aqueles que dizemos não estamos bem, não está certo o capitalismo. É preciso ir além do capitalismo. A história já demonstrou que os limites que nos são impostos pelo capital levam a humanidade para a beira de abismos. É perigo de guerra mundial, é perigo de catástrofe ambiental, é perigo de estagnação econômica e social, e é perigo de fascismo, de neofascismo no século XXI. Nós estamos descontentes, nós somos os indignados. Então tem que ter instinto de poder, queremos lutar pelo poder, queremos deslocar as relações de forças, não aceitamos a ordem, estamos permanentemente convocando os trabalhadores, confiem em si próprios, se organizem, as reivindicações são justas, vamos à luta, nós não desdobramos, não nos ajoelhamos, nós estamos sempre em movimento para transformar a sociedade. Bom, se a esquerda perde os dentes, ela não tem utilidade para os trabalhadores. Eles já nem conseguem diferenciar bem quem quer mudar a sociedade, quem quer conservar a sociedade, quem representa os interesses dos ricos e dos poderosos, quem representa os interesses dos explorados e dos oprimidos. A juventude negra, as feministas, o movimento LGBT tem que olhar para a candidatura da esquerda e dizerem: é aqui que nós vamos. É por aqui que passa o vento da história. Bom, mas para isso
tem que lutar. E veja, não é uma questão pessoal da Maria do Rosário. Sejamos também justos, porque eu já tenho visto muitas críticas à Maria do Rosário. As pessoas são imperfeitas, nós somos todos em diferentes graus imperfeitos. É um problema de estratégia política. Ainda bem que na última semana o governo Lula começou um reposicionamento, houve uma mudancinha de tática, um programa de intervenção, 5.100, construção das casas, ninguém vai ser abandonado ao léu, um ministério extraordinário. É um reposicionamento da tática. Seria injusto não ver a esquerda moderada, o PT, o Lula em particular, tem reflexos políticos em situações emergenciais e houve um reposicionamento da semana passada para esta semana. Por isso a burguesia está começando a chiar. Editoriais em todos os jornais dizendo o Lula está politizando a crise do Rio Grande do Sul, transformando ela num instrumento de luta pelo poder. Ainda bem, mas a questão decisiva é o instinto de poder. Querer lutar para vencer. São Paulo e Porto Alegre é o que nós temos para este ano, é o que temos para agora. E podemos vencer. Está na disputa, é incerto. Em relação à Maria do Rosário, só para encerrar, Valério, tem uma questão, né, que é também, mais uma vez, sim, uma crítica pessoal à Maria do Rosário, mas a Maria do Rosário é integrante da mesa da Câmara dos Deputados. E tem uma relação de proximidade, eu diria, excessiva, com o Arthur Lira na Câmara. Então, isso evidentemente tem repercussão também sobre a postura que ela acaba tendo lá no Rio Grande do Sul, né? E em Porto Alegre, a relação dela com o Leite, a relação dela com a direita, para dizer assim, né? Ela tem uma relação hoje de grande intimidade com o Arthur Lira, lá na Câmara dos Deputados e Deputadas, pelo fato de estar ocupando um lugar na mesa da Câmara, né? E isso acaba repercutindo também numa certa timidez. Vacilação. Sim, vacilação. Timidez. Não, eu acho que ela tem responsabilidade, só não acho que ela tem mais responsabilidade. Ela está integrada num coletivo, então eu queria respeitar a hierarquia dos processos. Claro. Ela, evidentemente, tem o seu papel, tem as suas responsabilidades e cometeu erros graves. Erros graves nas primeiras 2-3 semanas. Não polarizando. Obrigado, senhor Valério. Alegria estar contigo de novo. Ainda bem que você está bem eu ia falar Covid, da dengue. A dengue, passou. Dengue. Muito bom. Aquele abraço, saudades. Longa vida ao Fórum Café. É isso aí. E ao seu Palmeiras também. Tchau. Obrigado. Tchau.